Boa tarde a todos, boa tarde aos irmãos e irmãs da mensagem da hora. Boa tarde, senhor Medeiros. Boa tarde, apóstolo Deltamar. Eu me chamo Maurizão Alves de Lima, discípulo do profeta Caco Filipe, e mais uma vez, por meio dessa live, né, a pedido do senhor Medeiros, né, que pediu um segundo debate, nós vamos para o tema, né, dessa tarde, que é a Igreja Verdadeira usa teologia? Então, para explicar sobre esse tema, tem aqui o senhor Medeiros, né, que irá nos explicar segundo a sua interpretação, e o apóstolo Deltamar também irá nos explicar de acordo com a revelação. Então, para as apresentações, eu passo a palavra ao senhor Medeiros. Bom, primeiramente, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, YouTube, enfim, todos os meios de comunicação, né, estão nos acompanhando. Eu sou o irmão Medeiros, do canal Defesa da Fé, e hoje, nessa live, eu quero mostrar um pouquinho que a teologia, ela não é um bicho de sete cabeças como se tem colocado. Não é só o senhor Deltamar que vê a teologia com maus olhos. Nesse grupo nós podemos colocar os russelistas, testemunhas de Jeová, eles não gostam de teologia, e muitos outros grupos também não gostam da teologia, ok? Então nós vamos hoje expor aqui o que é a teologia. Parece-me que as pessoas olham a teologia como um ensino sistematizado e mentiroso, o que é uma inverdade. Desde os primórdios, os judeus têm suas sinagogas. A partir do... Me desculpe, senhor Senhor, Medeiros, é porque estava na parte da sua apresentação somente. Ah, tá, desculpa. Beleza, tá certo. ok, o apóstolo. Ok, muito obrigado, muito boa tarde ao irmão Maurizão. Obrigado, irmão Maurizão, por aceitar o meu convite. Muito boa tarde ao senhor Medeiros. Muito boa tarde aos irmãos e às irmãs que acreditam no clamor da meia-noite, a mensagem da hora, a mensagem do profeta Caco Filipe, aonde quer que você esteja, mesmo depois que você irá assistir esta live, este vídeo, né? Muito boa tarde a todas as pessoas que não acreditam no profeta Caco Filipe. Alguns estão examinando, outros até examinando para atacar a mensagem do profeta, não tem nenhum problema. Muito boa tarde a todos vocês e desejo que Deus possa nos ajudar a explicar bem a mensagem do profeta e ajudar aqueles que vão ouvir para que possam fazer o seu julgamento. Não deixe ninguém julgar por você. Não deixe o seu pastor, o seu apóstolo, o seu reverendo julgar por você, porque no julgamento você estará sozinho e é você quem irá responder diante de Deus no julgamento. Então, nós vamos passar às perguntas, né? E a primeira pergunta vai ser o apóstolo Deltamar, e o apóstolo Deltamar terá 5 minutos. O apóstolo está com a palavra. Ok, irmão Maurizão. Eu gostaria de começar, irmão Maurizão. Eu sei que o tema do debate vai ser a verdadeira igreja usa a teologia, como o senhor Medeiros já deu aí um pouco de informação. A verdadeira igreja, ela usa a teologia. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Medeiros. Ele pode ficar tranquilo, porque nós vamos ter bastante tempo para falar sobre o tema. Mas eu gostaria de ouvir uma explicação, e penso que os meus irmãos também gostariam de ouvir uma explicação, assim todos aqueles que irão assistir, a respeito de um assunto. Nós iremos entrar brevemente nisso e já vamos ao tema, né, que é a verdadeira igreja usa, se a verdadeira igreja usa a teologia. A pergunta é, senhor Medeiros, o senhor havia me dito um tempo atrás, e o senhor pode confirmar, ou não confirmar, ou retificar, o senhor havia me dito um tempo atrás que o Davi, ele era um sem vergonha, ele era um safado mulherengo, né? Tratando-se de Davi, eu estou inquieto para lhe perguntar se o senhor confirma essas acusações contra Davi da Bíblia, né? O rei Davi, ou se você gostaria de retificar ou de explicar esses insultos que você dirigiu contra Davi. Você está com a palavra. Ok. De fato, Davi tinha um problema com mulher. Ele era mulherengo, mas isso não faz de forma nenhuma ele menos homem de Deus. Eu já expliquei isso em outras vezes e até volto a repetir. Inclusive, foi até bom você tocar nesse assunto, o
Deltamar, porque Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Então, não é muito bom a gente ficar falando de Davi, pelo menos eu penso assim. Há pessoas no meio cristão que falam, aí cada um fala o que quer. Mas, quando a Bíblia mostra ou deixa claro que ele era mulherengo, não é para a gente imitar esse exemplo negativo do pecado, e sim para a gente ter aquilo como exemplo de que até Davi, sendo um grande homem de Deus, também teve problemas com mulher. Então, da mesma maneira que Pedro tentou cortar a orelha do homem no Getsêmani, e ainda assim Jesus mandou ele apacentar o rebanho, nós podemos entender sim que Davi era um grande homem de Deus, apesar dessa fraqueza. Fraqueza eu e você também temos, Deltamar. Mas você acredita que Davi era um profeta, senhor Medeiros? Sim. Mas como que um profeta pode ser mulherengo, sem vergonha e safado, as expressões que você usou? Será que um profeta de Deus pode ser mulherengo, sem vergonha e safado? Você disse que Davi era um profeta. Você disse que Davi era um profeta de Deus. E Davi é responsável por muitas profecias que se cumpre em Jesus, né? Então, o que eu gostaria de entender é por que chamar um profeta de Deus, a qual você mesmo confirmou, que era o homem segundo o coração de Deus. Como que um profeta de Deus, um homem segundo o seu coração, pode ser mulherengo, safado e sem vergonha, como você afirmou? Isso é que eu não entendo. Então é simples, eu vou explicar para você. Paulo disse, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, isso inclui Davi, isso sem exceção. Isso aí é simples de entender. Então, pode um profeta de Deus ter problema com mulher igual Davi tem? Pode. Os demônios saem por causa da santidade de uma pessoa? Jamais. Eles saem por causa do nome de Jesus. Não existe essa coisa, e aí eu entro um pouquinho daquilo que eu vivi, de ficar passando toalhinha ou mão em pessoas, Deltamar. Eu não aceito isso. Eu não concordo. Não é aquilo que faz o demônio sair e nem muito menos fazer o milagre. O milagre acontece por causa do nome de Jesus. Porque se fosse por questões de pecado, jamais Deus poderia usar Pedro. Ele tentou cometer um homicídio no Getsêmani. E depois, Pedro ainda, no episódio de Ananias e Safira com relação à oferta, toma uma atitude bem própria de um cristão. E ainda assim Deus continua usando. Porque Jesus disse, quando te converteres, Pedro. Então, inicialmente, Pedro não era um homem convertido. Estou devolvendo a palavra. Senhor Medeiros, para nós concluir isso aqui, para que fique bem claro para todos que estão assistindo e vão assistir. Então, você está de acordo que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Você está Correto. De acordo que Davi era um profeta de Deus? Eu gostaria de perguntar, quando você fala que Davi teve problemas com mulheres, eu pergunto, existe na Bíblia mandamentos para um profeta mensageiro dizendo quantas vezes ele deve se casar ou quantas esposas um profeta deve ter? Tem sim, eu vou mostrar para você aqui, está em Deuteronômio. Inclusive já era para mim ter gravado um vídeo, só não gravei um vídeo de um polígamo, devido ao fato que meu computador deu problema. Nós vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 14, tem aqui os deveres de um rei. Diz assim, olha, quando entrares na terra que o Senhor te dá, teu Deus, e a possuíres e nela habitares, Deuteronômio 17 a partir do 14, quem quiser conferir, ok? E nela habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, esse não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei ao Egito. Tampouco para si multiplicará mulheres, ou seja, não era para o rei multiplicar mulheres. Então isso é desde o começo. As pessoas confundem dizendo, no Antigo Testamento podia e no Novo não pode. Nunca pôde. Quem o fazia, fazia por rebeldia e fazia por desobediência. Tá certo? Senhor Medeiros, esses mandamentos são para o profeta ou para o rei? Que o senhor acabou de ler. Eles são para o rei.
Então, o rei, ele era o Mas, líder da nação. Portanto, mas Davi era um profeta, certo? e era rei também. E existe mandamentos, eu perguntei, mandamentos para o profeta. Existe mandamentos para o profeta casar apenas uma vez com uma mulher? Exatamente, é o que eu estou Porque falando. O rei, onde você leu, senhor Medeiros, onde o senhor leu mandamentos para o rei, é comportamento do rei. Mas, sendo Davi um profeta, existe mandamentos para um profeta mensageiro casar apenas uma vez? Quantas vezes um profeta mensageiro deve se casar? O senhor é pode isso que mostrar eu, pela Bíblia? é isso que eu estou tentando explicar. Primeiro que ele também era rei, então isso só aplicava a ele. Só aí já anula o que você está falando, Deltamar. E com relação ao que você falou, esse dever é de um rei, ok. Mas você tem que entender uma coisa. Quando Deus falou o dever de um rei, é porque a nação se espelhava no rei. Quando foram escolher Saul, o que foi que eles fizeram? Escolheram o maior homem, o mais alto e o que era o mais forte. Ou seja, eles escolheram segundo o padrão deles. E eles se espelhavam em Saul para detonar ou para derrubar o Golias. Sendo assim, por que eles se espelhavam em Saul? Porque ele era o maior homem. Então, toda vez que você vê na Bíblia os deveres de um rei, é porque a nação se espelhava e tinha ele como figura de conduta. Você nunca vai ver, ô Deltamar, um juiz de direito bebendo num bar. Ele não faz isso. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele é uma figura pública, assim como o rei. Isso não significa que lá na casa dele ou em outros lugares ele não faça. Então o rei, ele é a figura que as pessoas se espelhavam. E é por isso que fala dos deveres do rei. Senhor Medeiros, e quanto a Abraão, Abraão que está antes da lei, Abraão também teve problemas com mulheres? Teve. E ele não era um profeta? Mas a questão não é essa. Nós já falamos a respeito de ser profeta ou Então, não. A questão... Abraão não era um profeta? Deltamar, nós já explicamos que Deus usa pessoas falhas. Isso já Não, está claro. eu fiz uma pergunta direta. Abraão não era um profeta? Era um profeta. Então quer dizer que também Abraão teve problema com mulheres. Mas eu pedi o texto, a referência, o exemplo, a base para mandamentos para um profeta não se casar mais de uma vez. Você está falando sobre os mandamentos para o rei, mas Abraão não é rei. Abraão é um profeta. E a Bíblia diz que, além de Sara, ele teve várias concubinas, várias mulheres. Ele também teve problemas com mulheres? Sim, dali nasceu Ismael, que é um problema sério com os judeus. Aquilo Quando foi o senhor exatamente cita, por ele não ter fé. quando o senhor cita Deuteronômio aí, que é os mandamentos para o rei, eu lhe pergunto, quem escreveu Deuteronômio, senhor Medeiros? Foi Moisés. Moisés também teve problemas com mulheres? Teve. Mas como que Moisés, que é aquele que dá os mandamentos para o povo de Israel, também tem problemas com mulheres? Porque ele escandalizou por separar e se casar novamente. Mas isso não significa, e aí eu sei até do que você vai falar, que Moisés mandou dar carta de divórcio. Isso não significa que não podia se separar. Ele dava carta de divórcio. Agora, onde tem na Bíblia que a pessoa pode ter várias mulheres? Eu devolvo essa pergunta para você. Tem um só texto que mostre, porque você pegou referências de pessoas que tiveram várias mulheres. Mas onde está escrito que pode ter várias mulheres? Então, senhor Medeiros, eu pergunto para o senhor, Jacó também teve problemas com mulheres? Jacó Teve, era um profeta de Deus? teve. Era um profeta de Deus, teve problema com mulher. Oséias também teve problema com mulheres, senhor Medeiros? Que eu saiba, não. A Bíblia diz que Oséias deu carta de divórcio para sua esposa para casar com uma prostituta, né? A mandado de Deus. A mandado de Deus, exatamente. E por que Deus mandou ele fazer isso? Salomão também teve problemas. Salomão, sendo um Muito. profeta, rei e Salomão teve profeta, teve muito. problema com mulheres? Não só teve, como idolatrou, encheu a casa do Senhor de tranqueiras por causa da influência dessas mulheres. Teve muitíssimo. Tá aí um cara que teve problema com mulher, só não perdeu a salvação por causa daquilo que Deus prometeu a Davi, senão ele teria perdido, com certeza. E a última pergunta para nós entrar no tema do debate, senhor Medeiros. Adão, que também foi um profeta de Deus, ele também teve problemas com mulheres? Bom, aí se Adão era profeta de Deus ou não, eu já não sei. Eu não vi na Bíblia. Então, Depois, se você quiser nós colocar falamos no outro debate, você estava de acordo que profeta significa porta-voz.
Adão, no Certo. Éden, era o porta-voz de Deus. Ele era um profeta. Era ele que falava Mas só com tinha Eva, com ele, a Caim, Eva, com não tinha Abel. ninguém. Ele era o Não tinha ninguém porta-voz de para ele Deus. pregar. Tudo bem, mas não tinha Adão era ninguém o para ele pregar, profeta. doutor Marcos. Mas vamos lá, Certo. o Adão, teve também problemas com mulheres, seu Medeiros? Que eu saiba, ele só teve Eva como esposa. E quando diz em Gênesis, no capítulo 2, versículo 23, que quando Deus tirou a costela de Adão e fez para ele Eva, qual foi a resposta de Adão para Deus? Adão diz: desta vez, esta aqui é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Por que esta aqui? Desta vez. Adão teve outras mulheres antes de Eva, senhor Medeiros. Ele também teve problemas com mulheres? Eu sei que você está falando da Lilith. Não se pode provar esse texto. Eu não disse isso, senhor Medeiros. Eu não disse Lilith, eu não disse nada disso. Eu disse que Adão teve outras mulheres antes de Eva. E Gênesis 2, 23 confirma isso. Como é que é o nome? Não, Agora, como é que é o nome dessas mulheres? Eu perguntei para você. Eu não sei. Eu não sou discípulo de Adão. Não estava lá. Não sei o nome dela. O que a Bíblia nos mostra é que Adão teve esposas antes de Eva. Agora, o senhor não pôde mostrar nenhuma referência na Bíblia onde diz que um profeta não deve se casar mais de uma vez ou ter mais de uma mulher. O senhor não pode mostrar porque isso não existe. Sabe por quê, senhor Medeiros? Porque não existe mandamentos para os profetas mensageiros. Os profetas mensageiros são os legisladores da palavra de Deus. São eles que dão ao povo os mandamentos. Mas o profeta mensageiro, ele mesmo não está sujeito aos mandamentos que ele mesmo dá ao povo. Agora, já que nós estamos falando de Antigo Testamento, vamos então fazer uma pergunta para o senhor no Novo Testamento. Paulo disse que os bispos deveriam ser casados, maridos de uma mulher, os bispos, os anciões, os pastores, os diáconos, e que tivesse filhos, governasse bem a sua casa. Era uma ordem, um mandamento. Que os bispos, sacerdotes deveriam ser casados, cuidar bem de sua casa, porque se eles não cuidassem bem de sua casa, com seus filhos e sua esposa, como que eles iam governar a casa de Deus? Mas a pergunta é, e Paulo, tinha quantas mulheres, senhor Medeiros? Então, a Bíblia não fala, né? Vai ficar por conta do quê? Do achismo? Paulo disse que era solteiro, senhor Medeiros. Paulo disse que ele era solteiro. E aí, agora, então, veja. Estou falando. E aí dizem que ele não era solteiro porque fariseu era obrigatório ser casado. Agora, eu não vou entrar no achismo. Isso tá aí uma pergunta que eu não sei responder. E não tenho a mínima vontade de querer. Mas Paulo disse no seu tempo que aqueles que quisessem, que ficasse como ele, solteiro. Paulo era solteiro. Pois é. Agora veja. E aí eu pergunto novamente. Onde é que está o mandamento para Paulo casar? O mandamento para os bispos casar tinha. O mandamento para os diáconos casar tinha. Mandamento para os anciões, os presbíteros, todos os sacerdotes casar tinha. Mas cadê o mandamento para Paulo casar? Você mostrou mandamentos para o rei, mas cadê os mandamentos para os profetas mensageiros? Posso responder? Sim, pode responder. Depois o Maurizão está com a palavra. Tá bom, agora eu... Tá, agora eu vou responder. O Deltamar, eu já expliquei, mas vou reexplicar. Quando falo do mandamento para um rei, é porque o rei era a referência. Era para todo mundo fazer igual, tá certo? Todo mundo ia praticar aquela mesma lei. Você sabe por quê? Porque não existe na Bíblia figura especial. Não tem alguém que seja especial. Você colocou a respeito do profeta mensageiro ser uma pessoa especial e poder fazer o que quiser. Não pode. Nós vamos ver mais para frente que na Bíblia que não pode. Ele é sujeito às regras como qualquer outra pessoa. Até porque o salário do pecado é a morte. Você colocou a respeito do Oséias. Oséias é uma exceção. Porque se você for colocar exceções como regra, a Bíblia diz que Saul, e eu posso ler se você quiser, Saul caiu no chão. E eu já vi você criticando esse negócio que quem cai é do demônio, e Saul caiu no chão, ficou desacordado, caiu porque o Espírito Santo se apossou dele, levantou e profetizou nu. Eu vou fazer uma pergunta rapidinho para você. Você acha que isso daí é de Deus? Não, né? Eu já vi você criticando. Então, mas eu já vi você criticando as igrejas pentecostais com relação a isso. Eu já vi. Então, Deltamar, o que eu quero dizer? Que uma exceção não pode ser regra. Então, no caso de Oséias, foi uma exceção. Por quê? Qual era o ensinamento que Deus queria mostrar? Deus queria mostrar o ensinamento para Oséias da seguinte maneira. Aquela mulher prostituta, ela era infiel. Assim como Israel também era infiel. Visto que Deus mesmo disse, eu sou o Senhor, o teu marido, o teu criador.
Em Ezequiel, se não me falha a memória, em capítulo 16, fala de 2 prostitutas. E esse representa Israel e Judá. Então, quando Oséias sentiu na pele o que era a dor de uma traição, Deus queria que o profeta sentisse em sua carne a dor que ele também sentia todas as vezes que o povo de Israel se voltava para ídolos. Essa era o ensinamento. Isso nós sabemos. Nós sabemos que os atos de um profeta mensageiro são a palavra de Deus. É por isso que não existe mandamento com um profeta mensageiro. Ninguém mais em Israel podia fazer o que o profeta Oséias fez. Ninguém mais lá poderia fazer o que Davi fez. Ninguém poderia fazer o que Salomão fez. Ninguém poderia fazer o que Jacó, o que tal e tal homem fez, porque eles eram profetas de Deus. Então nós sabemos que os atos de um profeta mensageiro é a palavra de Deus, é Deus se exprimindo, é Deus se expressando, é em forma de atos do seu profeta. Agora eu pergunto, quando o Moisés repudiou a sua esposa Séfora, ou Zípora, né, para casar com a etíope, a qual você disse que ele teve um problema com mulheres, aí você está dizendo que o próprio Moisés quebrou o próprio mandamento que ele deu. Aí eu pergunto para você, quando o Arão e quando a Miriam se revoltou contra esse ato de Moisés, o que aconteceu, senhor Medeiros? Deus disse, realmente Moisés tem problema com mulheres, ele cometeu um pecado, o meu profeta falhou. O que aconteceu quando Arão e Miriam disseram que o Moisés não podia fazer aquilo, que era casar com a etíope? A Miriam ficou leprosa, naturalmente. Por quê? Porque falou contra o ato de Moisés, que era repudiar sua esposa Zípora para casar com uma africana, senhor Medeiros. Não existia mandamentos para Moisés. O mesmo Moisés que disse não faça imagens, poderia construir os querubins, e aquilo estava na perfeita vontade de Deus. Poderia construir uma serpente de bronze, estava na perfeita vontade de Deus. O mesmo Moisés que disse, não case com mulheres estrangeiras, agora ele diz, agora traga-me aquela africana, porque não existe mandamentos para Moisés. Sim, agora eu gostaria de fazer uma última pergunta. O senhor acredita que John Wesley, que viveu na Inglaterra por volta de 1750, ele era um homem de Deus? Não conheço muito bem a história de John Wesley, mas acredito que sim. E a Bíblia diz que um sacerdote não poderia se casar com a mulher desonrada. E John Wesley casou-se com quem? Não foi com uma viúva? Com uma viúva, ele casou com a viúva. John Wesley era um homem de Deus. Mas o irmão Morizão está com a palavra para nós ir para o tema do debate. Ok, de volta ao tema, né? A igreja verdadeira usa teologia? Então, como o senhor Medeiros irá defender essa tese, né? O apóstolo Deltamar fará a primeira pergunta, e o apóstolo terá 5 minutos para a pergunta. Irmão Morizão, por gentileza, o irmão desejar pode dar a palavra a ele, não é? Porque aí ele faz as suas argumentações, né? Como eu perguntei primeiramente, para ser justo, se for possível, né? Se ele estiver de acordo. Tudo bem, pode ser. Assim? Pode ser? Está de acordo assim? Então o senhor Medeiros pode fazer a pergunta ao apóstolo, né? Tá bom. Deltamar, eu separei aqui alguns tópicos da primeira pergunta. Eu vi você falando a respeito de escola, né? Que na Bíblia não tem escola de nada que ensina nada. Foi o que você falou no debate contra o Quintanilha, que não existe escolas para ensinar coisas de Deus na Bíblia. Você confirma isso? O que eu disse é que não existe. O que eu disse é que não existe escolas pastorais. Não existe isso na Bíblia. Escolas pastorais, não. Tá certo. Aplicativo então, vamos lá. Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.